As casas de hoje parecem pesadas e frias, sem aquela energia boa que a gente precisa depois de um dia cansativo. Por isso, preparei 6 dicas que vão te ajudar a perceber se sua casa te relaxa ou te estressa. Vou te mostrar como criar uma casa que acalma de verdade, porque sem perceber a gente vai acumulando detalhes na decoração que deixam tudo mais pesado. E não se preocupe se você acha que sua casa é pequena ou que não tem jeito. Calma que a primeira ideia funciona exatamente nesses casos e é uma mudança simples, mas que deixa tudo mais leve. O que vem agora vai te fazer olhar para sua casa diferente. Eu sou a Fábia e aqui te ajudo a deixar sua casa linda e cheia de energia boa. Então bora começar o Você Decora de hoje. Me diga uma coisa, qual desses 2 espaços te transmite mais calma? Pensa. O número 1, né? E o motivo é que a sensação de que o olhar tem para onde ir. Com janelas cada vez menores e paisagens cada vez mais cinzas e urbanas, os espaços modernos podem sim adoecer. Você não tem a sensação de entrar num lugar e sentir que tudo está apertado, como se o ar nem circulasse direito? Muitas vezes isso acontece porque não tem nada que puxe o olhar para longe. E claro, nem sempre a gente tem uma janela boa para resolver isso. Às vezes a vista é só o prédio da frente e pronto. Mas existe um jeito fácil de mudar essa sensação. O que sugiro você fazer em casa é simples. Use um quadro, isso mesmo, um quadro que mostre uma paisagem mais aberta, um caminho, um céu comprido, qualquer imagem que faça o cérebro pensar. Opa, tem espaço lá para frente. Isso traz aquela sensação parecida de quando olhamos para o mar distante, uma montanha ou um caminho longo que se perde entre as árvores. E a ciência comprova que o corpo respira, reage e a mente também. Por isso mesmo, uma paisagem num quadro, acredite, funciona demais em espaços pequenos e com poucas aberturas. É como criar uma janela imaginária. Não precisa ser nada sofisticado, só algo que lembre o corpo de que existe movimento, mesmo que seja numa paisagem simbólica. Isso faz a gente se sentir mais livre. Agora vamos para a dica 2 e eu vou fazer você olhar para cima. Então, tem ambientes que parecem meio para baixo, sabe? Tudo colocado no mesmo nível, nada que faça o olhar subir um pouquinho. Isso deixa o espaço com aquela sensação de peso, como se estivesse sempre caído e triste. E é aí que entra um truque simples que funciona muito no design: criar alguns pontos verticais dentro de casa. Não é nada técnico, é só dar ao olhar uma chance de levantar. E isso, apesar de sutil, tem o poder de elevar a sua energia. Pode ser uma cortina que começa lá do teto, mesmo que a janela seja pequena. Pode ser uma planta mais alta num cantinho ou até pendurada no teto. Ou até um espelho comprido, um lustre, qualquer coisa que puxe a sua visão para cima. Não é para lotar a parede não, é só escolher 2 ou 3 elementos que façam esse papel na decoração. É sério o quanto a gente sente uma leveza diferente com esses pequenos detalhes. E olha, tem muito mais coisas que mexem com o nosso emocional que eu vou te falar ainda nesse vídeo. Mas sabia que a natureza já mostra isso pra gente? É só olhar uma árvore, ela se segura bem no chão pelas raízes, mas ao mesmo tempo cresce, sobe, busca luz. É essa mistura de firmeza e leveza que dá uma sensação boa de equilíbrio. E a gente pode trazer exatamente isso para dentro de casa quando pensa em como deixar a casa mais leve e relaxante. É um gesto simples, mas muda completamente a sensação do lugar e da gente também. E antes de continuar, se esse vídeo tá te ajudando, aproveita e já deixa o teu like. E escreve Decore com Alma nos comentários se você quiser ver a parte 2. Porque eu quero muito mostrar tudo que ajuda a melhorar ainda mais a energia da sua casa. Certo, agora de novo. Me diga qual desses 2 espaços parece trazer mais calma. A resposta quase sempre é óbvia que é esse. Quando você entra em um ambiente e encontra aquela sensação aconchegante que traz calma, seja por um tapete ou uma almofada macia, o corpo, mesmo sem você pensar, tem um relaxamento automático quase involuntário. Isso é porque as texturas falam com a gente de um jeito silencioso.
criando conforto sem esforço. Na natureza, isso também acontece o tempo inteiro. As plumas, as pétalas, a areia fina, todos têm suavidade, mas não são perfeitos. São orgânicos, irregulares e são vivos. E é essa naturalidade que faz bem. Segundo a neuroarquitetura, o contato com as superfícies agradáveis ativa a área do cérebro que regula as emoções. É por isso que nossas casas ganham tanto quando escolhemos materiais que realmente convidam ao toque, muito mais do que superfícies plásticas e frias e tecidos sintéticos e brilhantes. E como levar isso para dentro de casa? É simples. Evite andar em pisos frios, use um tapete macio ao lado da cama ou diante do sofá, use mantas suaves e escolha almofadas fofinhas. Se você quiser conferir os produtos que eu sempre indico aqui no canal, é só clicar nos links que estão aqui embaixo. Assim você vai conseguir deixar sua casa linda do jeitinho que a gente conversa por aqui. O barulho é um dos grandes vilões da tranquilidade dentro de casa, mesmo quando a gente já se acostumou com ele. É o trânsito, eletrodomésticos, eco nas paredes, tudo isso deixa o corpo em alerta, mas sem perceber. Mas silêncio total também não é natural. O que realmente acalma é um som agradável e equilibrado. Na natureza isso acontece o tempo todo. O vento passando pelas árvores, a chuva caindo, o canto dos pássaros, a água correndo no riacho. Todos esses sons têm um efeito de relaxamento imediato. E dentro de casa dá para criar uma sensação assim. Veja bem, para suavizar os sons, use tapetes, cortinas e tecidos que ajudam a abafar barulhos. Plantas também reduzem eco, madeira, objetos naturais, todos amenizam os sons. E o toque final está na escolha do que você ouve. Uma música suave ou até o som de uma fonte pequena mudam completamente a energia do espaço. O som não é só ouvido, ele é sentido pelo corpo e, quando está em harmonia, acalma sua mente. Poucas coisas têm o poder de mudar nosso humor tão rápido quanto um cheiro. O olfato está ligado direto às nossas emoções e memórias. Por isso, os aromas são poderosos e podem nos levar instantaneamente a um momento feliz ou uma sensação de segurança. Me conta se você já teve alguma lembrança boa ao sentir um cheiro específico. Eu, Fábia, lembro da infância quando sinto o cheirinho bom de bolo de chocolate. Isso comprova que o ambiente com um cheiro bom acalma e até inspira. Faça isso em casa porque o cheiro cria uma atmosfera invisível. Para isso, primeiro escolha aromas que combinem com a energia que você quer sentir. Para estimular, sugiro laranja e alecrim. Para relaxar, lavanda, camomila ou sândalo. Mas não encha tudo de fragrância artificial, não. O ideal é que o aroma esteja presente de forma sutil, como se fizesse parte da casa, vindo de velas, difusores ou até ervas secas. E dá para usar o cheiro como marcador da rotina. Um aroma para a hora de trabalhar, outro para a hora de descansar. Com o tempo, seu corpo já associa aquele cheiro ao momento certo. É só sentir o perfume que isso já ajuda a relaxar. A luz é incrível para o nosso bem-estar e, ao mesmo tempo, é uma das coisas que mais esquecemos em casa. Ela mexe com o nosso sono, o humor e até a energia. O problema é que muitas casas modernas só têm luz fria e esse pontinho no meio do teto incomoda, cansa, sem a gente até nem notar. Então valorize a luz natural sempre que puder e invista em luzes acolhedoras. É simples. De manhã, abra as cortinas e deixe a luz despertar o seu corpo. À noite, use uma luz baixa para sinalizar que é hora de relaxar. Não dependa apenas do teto. Abajures, arandelas e velas criam camadas que deixam o espaço envolvente e confortável. A luz não é só para enxergar. Ela transforma a sensação do ambiente e, simbolicamente, ilumina a nossa mente. Quando você ilumina a casa com cuidado e intenção, a sua rotina também se beneficia. E olha, ainda tem muita coisa boa vindo na parte 2 desse vídeo. Vamos falar sobre cores que acalmam, plantas que transformam o ambiente e muito mais. Então comenta aqui, decore com alma se você quer ver tudo isso. Se tiver bastante comentários, o link da parte 2 vai estar na descrição aqui do vídeo. E agora, se você quer continuar se inspirando e pegando dicas para deixar sua casa ainda mais gostosa, clica no vídeo que está aparecendo aqui na tela. Até mais!